eu sou o professor Cristiano e estou com muita saudade de você, muita saudade mesmo. Mas vamos rever aquilo que você já olhou no seu material didático, que você já fez alguns exercícios, mas que precisa fixar alguns pontos muito importantes sobre a nossa maravilhosa região centro-oeste. A região centro-oeste, ela não vai diferir muito dos aspectos físicos das outras regiões do Brasil. Porém, a região centro-oeste reserva suas particularidades. Você já sabe, e se não sabe, se liga aqui. A região centro-oeste é composta por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. Além dos 3 estados, nós temos o Distrito Federal, compondo essa região que está no centro do Brasil. A região centro-oeste, quando eu vou fazer uma análise, é importante eu resgatar alguns aspectos históricos da região centro-oeste. Por muito tempo, essa região ali, desde a colonização, ela ficou meio que largada, deixada de lado. Mas a partir do momento que você tem a descoberta do ouro no Brasil, você descobre ouro em Minas Gerais, há aquele interesse. Será que tem mais ouro nas demais regiões? E essa corrida, essa busca pelo ouro, por meio dos bandeirantes, vai trazer o nosso aspecto demográfico de ocupação dessa região. Primeiramente, você tinha os índios residindo nessa região e posteriormente os bandeirantes. Cá entre nós, vou fazer um recorte simples. Você precisa lembrar, todas as vezes que eu falo de bandeirante, eu estou falando de movimentos vindo da onde? Do Sudeste. Qual que era o objetivo dos bandeirantes? Descoberta de ouro e também o resgate ou a captura de escravos fujões. Eles buscavam riquezas, expandiam o território, buscavam escravos que tinham fugido em troca de recompensa, é lógico, e a partir dessa lógica, essa busca pelo ouro, pelo garimpo, há uma necessidade de ocupação. Então vai desenvolver ali um comércio regional, um pequeno comércio, já que está muito distante do litoral. E além de desenvolver um pequeno comércio, você tem também o desenvolvimento da pecuária para sobrevivência ou para subsistência. Então esses são os pontos mais importantes quando eu falo do aspecto geral. Olhando para cá, a região centro-oeste, ela tem uma característica física muito simples de você gravar. Primeiro, quando eu falo do aspecto geral, eu quero pegar o relevo. O nosso relevo aqui, você sabe, no Brasil inteiro eu tenho planaltos, planícies e depressões. O que vai marcar de estrutura fixa do relevo aqui na região centro-oeste? Na região centro-oeste eu vou ter planalto central, essa parte superior aqui eu tenho o planalto central. Você já deve ter ouvido isso lá naquela musicazinha do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, quando ele fala que a Mônica falava sobre o planalto central e sobre outras coisas. Pegando aqui Brasil, o planalto central, tem planalto meridional mais ao sul da região, planalto meridional, e nessa partezinha aqui eu tenho a planície do Pantanal. Então vamos de novo? Planalto central, planalto meridional, e aqui, o que eu tenho aqui? Planície do Pantanal. Olha para cá, quando eu saio do aspecto físico ali do relevo, eu preciso lembrar outro aspecto que chama muita atenção, que é o clima. Quais são os climas que marcam a região centro-oeste? O clima predominante, tropical típico ou tropical continental. Característica do tropical continental: verão chuvoso e inverno seco. Duas características: verão chuvoso e inverno seco. Então vamos lá. Clima tropical continental vai compor a maior parte dessa região. Onde eu não vou ter esse clima tropical continental? Mais ao sul, eu falando besteira, mais ao norte eu vou ter uma influência equatorial, um clima equatorial, certo? Mais ao sul aqui eu tenho um pedacinho de uma zona de transição, e eu posso chamar esse clima de subtropical ali, beleza? No centro, na maior parte, eu já falei para vocês, tropical continental. E aqui, próximo a Brasília, nessa região, eu tenho tropical de altitude. O tropical de altitude também vai ser quente, mas eu vou ter um inverno mais rigoroso. Eu
vou ter um inverno com temperaturas mais baixas com relação ao tropical típico. Outro aspecto interessante aqui, se você compreende o clima, ficou fácil agora para você saber a vegetação. Qual é a vegetação que marca essa região? Vegetação predominante, você sabe, cerrado. Cerrado é aquilo que é a nossa savana, a savana brasileira, característica do cerrado. Você tem árvores de pequeno porte, raiz investida, tronco retorcido, é uma vegetação mista que eu tenho arbustivas, gramíneas, árvores, você tem cerrado, cerradão, aquela divisão clássica do cerrado. E você precisa lembrar de um pontozinho que tem caído muito nas provas. O cerrado hoje é o bioma mais devastado do Brasil. O cerrado é o bioma mais devastado do Brasil e ele é considerado hotspot. Sabe? Aqueles biomas que correm o risco de desaparecer. Volta para cá. Então eu tenho o cerrado na maior parte desta região. Sob influência equatorial, eu vou ter floresta equatorial lá no norte do Mato Grosso, floresta equatorial. Quando eu vou aqui para essa região do Mato Grosso do Sul, eu encontro também os campos. Lá no finalzinho eu encontro os campos, que aqui no Mato Grosso do Sul dá-se o nome de vacarias. Vacarias. É uma região de vegetação muito mista, tá? Você vai encontrar gramíneas, você vai encontrar arbustos, alguma vegetação de cerrado, então ela é mista, mas predominantemente os campos, sobretudo campos sujos. E a hidrografia? O centro-oeste, ele é marcado por uma boa hidrografia, ele é bastante drenado, os recursos hídricos aqui são fantásticos. Nós só perdemos para a região norte em quantidade de recursos hídricos. No centro-oeste eu tenho três bacias que vai exercer influência. Primeira bacia, bacia amazônica. Segunda bacia, Tocantins-Araguaia. Terceira bacia Platina. Olha o detalhe. Professor, mas o rio Amazonas corre no centro-oeste? Não, cara, eu falei isso. Eu falei essa besteira? Não. O que acontece então no centro-oeste? O centro-oeste tem alguns afluentes que abastecem o rio Amazonas, que compõem essa grande bacia, a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Amazonas, a bacia amazônica. E aqui no centro-oeste, aqui no Mato Grosso, vai ter o destaque para qual rio? O rio Xingu. Professor, então vai ser a mesma lógica lá na bacia Platina? A mesma lógica. A mesma lógica. Na bacia Platina eu tenho os afluentes que fazem parte de duas bacias muito importantes aqui da bacia Platina: Paraguai, o Rio Paraguai e o Rio Paraná. Todos esses dois rios você vai ter afluentes saindo aqui também do centro-oeste. E a nossa bacia principal é a Tocantins-Araguaia, dos nossos dois maiores rios aí, Rio Tocantins e Rio Araguaia. Tranquilão? Vem para cá, vem para cá. Terminei a parte física, o que eu não posso esquecer? Isso mesmo, a parte demográfica, demografia dessa região. Quando eu olho para a região centro-oeste, eu vou lembrar, região centro-oeste tem verdadeiros vazios demográficos. Quais são as áreas da região centro-oeste que eu tenho maior ocupação demográfica? A maior ocupação demográfica é Brasília, é o Distrito Federal. Depois do Distrito Federal, você tem Goiânia e depois vem a capital Cuiabá, posteriormente Campo Grande. Então, a maior concentração demográfica está aqui, ó, nesse eixozinho Brasília-Goiânia. O centro-oeste todo, ele tem pouco mais de 14 milhões de habitantes, o que é pouco habitante comparado ao restante do Brasil, que tem 210 milhões, mais de 210 milhões de habitantes. Agora pensa comigo, vem aqui, pensa comigo. Com 14 milhões de habitantes e um território extenso, a nossa densidade demográfica é alta ou é baixa? Densidade baixinha. Densidade demográfica baixinha. Muito território. Então, quando eu olho para a população no centro-oeste, eu vou lembrar, é uma população pequena, é a menor população de todo o Brasil. Nós ficamos atrás de São Paulo não, Sudeste que tem a maior população, depois Sudeste, Nordeste, depois do Nordeste, região Sul, depois região Sul, região Norte e por último, Centro-Oeste. Uma coisa que chama muita atenção é que o Centro-Oeste, no século XX, ele vai ter duas ondas migratórias. Mas antes do século XX, eu tenho os primeiros movimentos migratórios que vai vir do quê? Sul e Sudeste por meio dos bandeirantes, a busca pelo ouro, aquela coisa toda, e a criação de gado.
Depois tem uma migração vindo do Nordeste, o primeiro fluxo migratório, por causa da criação de gado nesse primeiro momento. No segundo momento, as migrações mais recentes do século XX, ela é marcada por uma onda migratória muito forte, atraída pela construção de Brasília, na década de 50. Quando foi construir Brasília, atraiu um grande contingente populacional, sobretudo de onde, professor? Sobretudo do Nordeste. A galera do Nordeste migrou para ajudar a construir Brasília. E atualmente eu tenho um fluxo migratório muito intenso de pessoas vindo do Norte e do Nordeste, residindo no Centro-Oeste, e também tenho tive a expansão da fronteira agrícola no século XX, onde a galera da região Sul e a galera da região Sudeste vieram para o Centro-Oeste comprar grandes propriedades, porque a terra tem um menor valor em comparação com as demais regiões, e aí houve a expansão do agronegócio com essa perspectiva. Com essa perspectiva demográfica, é óbvio, eu vou ter uma urbanização acentuada. Até a década de 70, ali, a nossa urbanização era baixa, posteriormente você teve um aumento aí dos índices urbanos. Hoje o Centro-Oeste é a segunda região do Brasil mais urbana, com 87,7% da população residindo em cidades. E para a gente fechar com chave de ouro, tem um aspecto econômico que marca essa região. Essa região, você já sabe, é uma região movida pelo agronegócio, sobretudo pela pecuária. Para nós termos uma noção básica, inicialmente, o que atraiu economicamente foi o garimpo e já a criação de gado. Hoje nós somamos um número ali expressivo, mais de 70 milhões de cabeças de gado. Olha para cá, cara. 70 milhões de cabeças de gado. Nós temos 14 milhões de pessoas, mas nós temos mais de 70 milhões de cabeças de gado. Cara do céu, o Centro-Oeste só tem gado, cara. Só tem gado, você pega mal falar isso hoje, mas no Centro-Oeste, cara, tem muita, a pecuária exerce uma influência gigantesca, não só a pecuária, como também a agricultura. Nós somos um grande destaque na exportação de grãos. No extrativismo também, nós temos o extrativismo, sobretudo extrativismo mineral, muito fluente, muito explorado no Centro-Oeste, nas indústrias da construção civil sobretudo. E por último, nós temos o aspecto industrial da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste representa só 3% da indústria, do PIB industrial do Brasil, do Produto Interno Brasileiro, quando eu falo no aspecto industrial. Para você perceber, não é uma indústria pujante, mas quais são as áreas mais importantes disso? As áreas mais importantes da industrialização na região Sudeste se concentra em Goiás. Em Goiás eu tenho o maior aspecto industrial, certo? O senhor só em Goiás? Não, Goiás é o maior destaque, mas você tem o eixo de Campo Grande e Bonito. Você tem aqui também um eixo industrial no Mato Grosso, e aqui em Goiás eu vou destacar também tanto o sudeste de Goiás, mas também destacando Anápolis ali, com a sua estrutura, seu polo industrial, farmoquímico e também das montadoras. Cara, o Centro-Oeste é uma aventura, ele é simples, mas você tem a obrigação de saber sobre essa região, porque ela cai demais nos nossos vestibulares aqui, o vestibular da UEG, na Unievangélica e por aí vai. E também é cobrado nos Enems da vida. Fica com Deus e até a próxima.